Muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Estamos ao vivo, começando mais um programa Eclésia pela sua Rede Século XXI. A gente está ao vivo para falar de um tema interessante. Sempre no programa Eclésia, a gente trata de assuntos de catequese, de história da igreja, dúvidas que as pessoas têm sobre a doutrina católica, enfim. É um programa para conhecer um pouco mais da nossa fé católica, mas não só para conhecer como um simples estudo, que quanto mais a gente conhece, a gente tem mais chance de amar aquilo que a gente conhece e para viver bem a nossa espiritualidade, a nossa fé católica como Cristo quer de todos os batizados. No programa de hoje, a gente vai falar de um tema que vira e mexe a gente volta para esse tema, mas tem um porquê. Porque a gente recebe muitas perguntas desse tema, a gente recebe muitas dúvidas sobre esse tema, porque o nosso programa é destinado para quem quiser conhecer sobre a doutrina católica. Muitos católicos assistem, que é a maioria dos nossos telespectadores, mas também nós temos muitos amigos protestantes que estão nos assistindo. E provavelmente nesse momento temos muitos amigos protestantes nos assistindo aqui no programa Eclésia. Todos os senhores são bem-vindos aqui conosco, fiquem conosco até o final do programa. E em muitos casos, católicos e também protestantes nos mandam perguntas relacionadas sobre as imagens, sobre por que a Igreja Católica utiliza no seu meio imagens. A Bíblia não proíbe as imagens. A Bíblia não diz que não pode fazer imagens. Os católicos cometem idolatria quando estão fazendo isso. Por que a Igreja promove o culto aos santos? Que culto é esse? Enfim, tudo isso a gente vai falar no programa de hoje, um programa inteirinho dedicado a essa questão. Como eu disse, é uma questão recorrente. A gente sempre recebe dúvidas e perguntas sobre esse tema. E para falar sobre esse tema bem interessante, ao meu lado está o padre Wander Maia, que sempre participa aqui conosco também em algumas ocasiões especiais, e hoje é uma ocasião especial. Bem-vindo mais uma vez, padre Wander, muito legal ter o senhor aqui conosco mais uma vez. Boa noite, Eric, boa noite a você que me acompanha pela TV Século XXI. Dizer que é um prazer, uma alegria estar aqui nesta noite. Espero que possamos fazer um bom programa, um programa catequético, esclarecedor, que leve a um aprofundamento da nossa fé, a um crescimento na piedade e principalmente da porção do rebanho, essa porção católica que possa sair fortalecida, fervorada na sua relação de devoção com os nossos irmãos que estão nos céus e com o sentido dos símbolos, das imagens que são dons que Deus confia a nós para que possamos crescer na intimidade com Ele. O padre Wander Maia é da Diocese de Santo Amaro, lá em São Paulo. Ele sempre faz conosco aqui alguns programas especiais. A gente está acostumado, você que assiste sempre o nosso programa, o padre Guido Motinelli é o nosso comentarista, sempre está aqui conosco. Em alguns momentos de ausência do padre Guido, como é o caso de hoje, o padre Wander Maia faz conosco esse programa. E lá disponível no nosso site, a gente sempre divulga que lá no site todos os nossos programas ficam disponíveis. Você pode assistir também os programas que já fizemos no passado com o padre Wander, que vai nos ajudar nesse importante tema dessa noite. Só lembrar aos nossos amigos telespectadores que a gente tem nossos canais de comunicação, nosso telefone, o nosso e-mail e também o WhatsApp da Rede Século XXI, que é uma ferramenta de comunicação rápida que você pode mandar do seu celular, está aí no vídeo. Manda para a gente sua mensagem via WhatsApp, sua dúvida, né? A gente vai falar, como eu disse agora há pouco, sobre a questão das imagens, o culto aos santos, se pode, o que é proibido, o que não é, se o católico pode, se de repente cometer o pecado da idolatria, quando ele se recorre às imagens, enfim, a gente vai falar sobre isso. Se você quiser mandar a sua dúvida via WhatsApp, você pode mandar para a gente, ou então por telefone ou também por e-mail, que ficam sempre aí no seu vídeo, nosso canal de comunicação, para você mandar para a gente aqui a tua pergunta, a tua dúvida, o teu comentário. Vamos trabalhar, padre Wander, que o assunto é longo hoje aqui, hein? Padre Wander, vamos fazer o seguinte, antes da gente começar a falar sobre a questão propriamente dita das imagens, por que nós usamos imagens, por que a Igreja Católica adotou esse costume, antes da gente falar sobre isso, vamos pensar na figura dos santos católicos, né? No culto que prestamos aos santos católicos. Queria que o senhor nos ajudasse a entender que culto é esse, por que a Igreja tem esse costume e por que devemos prestar esse tipo de culto aos santos católicos. Então, Eric, primeiramente é importante dizer que quando nós falamos dos santos católicos, há que se ter até um certo cuidado, porque dá a impressão que são invenções da Igreja. Certo. Aos santos católicos. Quer dizer, foram os católicos que inventaram, que criaram essa coisa aí. Isso não existe, é criação deles.
Então, nós queremos dizer os santos, e portanto só podem existir na única e verdadeira Igreja de Cristo, na Igreja Católica, proclamados solenemente com a autoridade que Cristo confiou à sua Igreja, como servos que venceram a batalha e estão diante do trono de Deus. Bem, nós os veneramos, quer dizer, eles estão presentes em nós como realidade da fé. Eric, me permite, eu vou fazer aqui uma pontualização que acredito que vai dar bem para nós começarmos hoje. Existe um ex-pastor protestante que se converteu nos Estados Unidos há já largos anos atrás e que hoje é um dos grandes pregadores mundo afora, que muitos de nós conhecemos, que é o Scott Hahn. Scott Hahn. E o Scott Hahn, quando se converteu, ele disse que o primeiro passo que ele precisou dar foi entender o sentido de aliança. Nós estamos em aliança com Deus. Deus, Ele é o único e verdadeiro santo. Quando no Antigo Testamento se faz menção a Deus como o santo, em hebraico isso se diz, me permite, não vamos fazer aqui exegese bíblica, hein? Mas se diz Hakadosh, o santo, ele é o santo, mas que chamou um povo a participar de sua santidade, vivendo em aliança com ele. E aí o Scott Hahn entende que aliança é pertencer, é ser família. Então, se nós somos a família de Deus, nós temos um pai, nós temos uma mãe e nós temos irmãos. Que participamos desta santidade do Senhor. De tal maneira que toda a vida de Deus, toda a sua glória, toda a sua santidade, como parte desta aliança, é dada, é doada, é entregue àqueles que lhe pertencem. E os que souberam viver na fidelidade à sua palavra, na radicalidade dessa fidelidade, o que são os santos? Os santos são os que fizeram incondicionalmente a vontade de Deus. E por isso, se nesta terra, nesta vida, gozaram da amizade com Ele, imagine se Deus que é fiel, Deus é fiel, e que retribui, como diz São Paulo, a cada um segundo as suas obras, como é que Ele retribuiria aqueles que lhe foram fiéis até as últimas consequências? Eu só posso acreditar que, dando a eles a graça de estar com Ele para sempre, diante de seu trono, adorando, como está no livro do Apocalipse. Então aqui eu remonto que o tema da santidade é um tema que vem desde o Antigo Testamento e que atingiu a plenitude em Cristo, que é claro, Cristo é o cumprimento definitivo da promessa de Deus, Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, e que pela sua infinita misericórdia Ele nos trouxe para si mesmo, para o seu corpo, nos colocou dentro das suas chagas. E aí, nos colocando dentro das suas chagas, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, pela graça batismal, Ele fez com que nós participássemos desse seu corpo como membros seus. Deixa eu só entender uma coisa aqui, Padre Wander. Claro. Se Deus é eterno... Se eu me inflamar, você me controla, hein, Fica Eric? tranquilo. Tenha toda a liberdade. Fica tranquilo, só fica à Essa vontade. noite vai ser tremenda. Ô, Padre Wander, Deus é eterno. Eterno. E como o senhor bem disse, Ele é o santo. O santo. Não é um dos, é o. Ele é o santo. A fonte do ou qual o vem único... toda a santidade, a fonte de toda a santidade. Sendo assim, mesmo antes do advento, vamos dizer assim, no tempo, na plenitude do tempo, como melhor dizendo, quando Cristo se encarnou na Terra, mesmo antes da encarnação do Verbo, nenhuma dessas gerações humanas, nenhuma das gerações que se passou mesmo antes desse período, estava, vamos dizer assim, privada do acesso a essa santidade? É isso? Ou está errado pensar assim? Então, não. O que nós temos que ter claro é que estavam todos aguardando a justiça que vai ser feita no Filho de Deus. Ok? Todos estavam naquele estado de expectativa. Os que morreram em Deus estavam aguardando que fosse feita a justiça, que o céu que foi fechado a nós pelo pecado de nossos pais fosse reaberto pelo sangue do Cordeiro, pela graça do Filho que pagou a nossa dívida, o título de dívida que havia sido contraído em nosso detrimento. O que para nós aqui é essencial, Eric, é pensar que desde o Antigo Testamento, os amigos de Deus foram guardados pela sua palavra, pela sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo a sua promessa, e que na plenitude dos tempos, quando Cristo derramou sobre nós a graça da sua vida, eles tomaram posse nesta graça definitivamente.
Entendi. E daí, desde Cristo para cá, é em plenitude. Entendi. Porque desde Cristo para cá, a revelação divina já se completou, e aí todo mundo tem acesso a essa graça através do próprio Cristo, que é Deus. Todos. Quer Certo. dizer, em Cristo, o próprio São Paulo vai dizer na carta aos Efésios, já no capítulo 1, que em Cristo nós temos acesso ao Pai. Nós temos incondicional acesso ao Pai. Ele mesmo diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, sem problema algum. O fato de Cristo dizer que ele é o caminho está revelado e ponto final. Só que ele confia e faz com que faça parte desse caminho a autoridade inquestionável da igreja que ele mesmo fundou para conduzir a ele. Então vamos lá, por partes para que a gente entenda. Aí, Cristo veio, fez toda a sua missão na terra, fundou uma igreja, e a partir daí todo mundo teve acesso à santidade, como o senhor disse, temos acesso ao próprio corpo dele, que é santo, está no nosso meio, e a possibilidade de algumas pessoas... No Santíssimo Sacramento que eu diga, né? Na Eucaristia... A possibilidade real das pessoas que têm acesso a ele, que podem ter acesso a ele, ter uma vida de virtudes heróicas, de virtudes comprovadamente santas, e estão assim chamados pela igreja como um exemplo a ser seguido, os santos. Já o senhor explica para a gente que culto é esse que os católicos prestam então a essas pessoas que são consideradas santas. Ok. Porém, para a gente ir no ponto aqui da questão, que provavelmente o nosso telespectador pode estar pensando, olha, mas por que o católico presta algum tipo de culto, como eu disse, já só vai explicar que culto é esse, mas como que o católico presta algum tipo de culto a uma pessoa que não seja o próprio Cristo? Porque nós não aprendemos, através da palavra de Deus, que Jesus Cristo é o único intercessor ao Pai? Se ele é o único intercessor ao Pai, por que temos esses outros santos também, na qual prestamos algum tipo de culto? Ok. Eric, a primeira parte. Primeiro que nós não adoramos, eu já vou entrar aqui, olha, nós não adoramos a santo nenhum. Existe uma diferenciação bíblica clara entre o culto de adoração. O culto de adoração só se dá a Deus. Somente a Deus se deve adorar. Cristo respondeu a Satanás, a tentação que Satanás fez a ele no deserto, com esta palavra: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Somente ao Senhor teu Deus, e somente a ele prestarás. Aí é que está culto de adoração. Agora, biblicamente, há uma diferença entre o culto de latria, de adoração, que é incondicionalmente pertencente a Deus. Então vamos lá, só para a gente já diferenciar. Latria é o culto que a gente só dá a Deus. A Deus. Esse é o culto de adoração. De adoração. Tá. Agora, há um culto de admiração, respeito e confiança àqueles que amaram e serviram a Deus como membros de uma mesma família. Como membros de uma mesma família, porque assim Deus o quis, Deus o permitiu. Quando Deus levanta na sua igreja servos e servas que vivam a sua palavra, que pratiquem os mandamentos, que sejam sinceros no seu serviço a Ele, e que se santifiquem, e que sejam modelos e exemplo de vivência do Evangelho, o que o Senhor está fazendo com isso? Se não despertando em nós o desejo de imitar, de trilhar o mesmo caminho dessas pessoas. Porque a grande diferença é essa: o Kadosh do Antigo Testamento estava lá no alto, o Altíssimo, o Intocável. Em seu Filho, Cristo desceu, assumiu a nossa humanidade, assumiu a nossa natureza humana, sofreu as nossas dores nas suas chagas. E ao assumir a nossa natureza humana, essa é a diferença total. Ele santificou-a e abriu o caminho para que nós sejamos de fato santos. Bom, então a gente já acabou respondendo tudo ao mesmo tempo. Eu vou ainda esmiuçar aqui para que o nosso telespectador não pense que a gente está correndo, não. Vamos com calma. Claro, não, então, olha, estamos só começando. Vamos lá. O culto de latria, prestamos só a Deus. Só a Até Deus. A palavra idolatria é quando a gente prestaria o culto latria para um ídolo? O culto de adoração a um ídolo. Isso é errado. Idolatria. Isso aí é condenado biblicamente. A tradição da igreja, na sua autoridade, jamais admitiu isso. Nós já vamos esmiuçar isso. Tá, e o culto... Porque a dona Clotilde, que em casa tem uma imagem da Virgem Santíssima, querido, ela não tem um ídolo do sol lá, não. Ela tem uma imagem de alguém que foi escolhida por Deus para trazer o seu filho ao mundo e foi a sua primeira e maior cooperadora. Ok? Certo. A sua primeira e mais importante discípula, que como ninguém ouviu, guardou a ponto de gerar a sua palavra
feito homem em seu ventre. Vamos com calma. Então vamos lá. A gente tem o culto de latria, que a gente Latria, só presta a Deus, que é o culto de adoração. E temos o culto chamado dulia. Dulia. O que significa o culto dulia? O culto de dulia é esse culto de veneração, de admiração e respeito. E que se presta então aos santos. Não tem nada a ver com adoração. Nada. Reverencia-se a obra de Deus neles. O que Deus fez na vida. Tal santo viveu na caridade sem limites, heroicamente a pureza, a humildade, o escondimento, o serviço sacrificado ao seu irmão. Deus quer ser exaltado nesse tipo de testemunho ou não quer? Eu não entendo é que muita gente coloca Davi lá em cima, que Davi cantou e que Davi dançou e tatati, tatatá. Pera lá. A própria igreja o reconhece como santo. Mas depois de uma espatifada que deu, que se arrebentou no adultério que cometeu a ponto de armar uma cilada para matar o esposo de sua concubina, aí ele reconheceu que ele era nada sem Deus e recomeçou. Mas o que eu não entendo é que se coloca Davi lá em cima como se fosse, desculpa, o baluarte, o top, em relação a o louvor e nos ensina, nós queremos cantar e louvar e adorar como Davi. Queridos, quem é Davi perto da Virgem Santíssima? Hein? Quem é Davi perto de Nossa Senhora? Vamos abrir os olhos. Então vamos lá. É muito raso a questão por aí. É verdade. Dulia e latria é uma grande diferença. Um é um culto de adoração, só a Deus. E dulia, como o senhor bem explicou, um culto de respeito, veneração, que é aos santos. E como o senhor bem disse, prestando um culto a Deus e a obra que Deus fez na vida daquela pessoa. Através daquela pessoa. O fim é sempre Deus. O fim é Deus. É sempre Deus. Certo. A gente não para em santo nenhum. Eu quero estar no céu, não é porque Santo Antônio vai estar lá, meu querido. Desculpa, mas eu já vou dizer isso. Eu quero estar no céu, não é porque Santa Teresinha vai estar lá, mas vai ser maravilhoso vê-los lá. Meus irmãos, que serviram, amaram e glorificaram a Deus. Eu quero estar no céu porque lá vai estar o meu Senhor e eu vou adorá-lo para sempre. Eu vou estar muito unido à minha Santíssima Mãe, que como ninguém o amou e serviu. Ok? Mas como dizia a Beata Elizabeth da Trindade, aqui, Eric, guarda essa para você. Como dizia a Beata Elizabeth da Trindade, eu quero o céu porque o céu é Deus. Porque se não fosse, eu não quereria. Eu não quereria. Então fica tranquilo, tá certo? O culto de veneração aos santos não é outra coisa senão uma exaltação à obra, à potestade, ao poder de Deus, dizendo, se Deus fez isso na vida daquele meu irmão, ele seja exaltado e por que não pode fazer na minha? Nossos amigos telespectadores já estão mandando aqui perguntas para a gente. E a questão das imagens, calma, vamos chegar lá. Mas não sai daí, a gente vai chegar lá. Mas olha, o Padre Wander, voltando aqui, eu queria insistir naquela questão. Antes da gente chegar na questão das imagens ainda, a gente já está começando a explicar a diferença dos cultos e por que a Igreja Católica adota esse tipo de culto e qual é o fundamento disso que o senhor está bem explicando. Mas é a questão de Jesus ser o único intercessor. Claro. Se ele é o único intercessor diante do Pai, esses outros santos atrapalha essa lógica? Claro que não. Fazer a pergunta assim que certamente muitos telespectadores fariam. Claro que não. Só mais uma coisa aqui. Nós estamos conversando. Tá. Vamos bater um papo nessa noite, não tem saída. Aqui, olha. Querido, se você conhece algum católico que diz que adora santo A, B ou C, repreenda ele com a autoridade da Santa Igreja. Eu estou dando essa autoridade. Diga a ele, você está errado e você está indo contra a palavra de Deus. Porque a igreja nunca ensinou e nunca vai ensinar a adorar santo nenhum. A não ser adorar somente o Senhor Deus. Pode corrigir. Certo. Põe o dedo na boca dele e diz, não fala besteira. E pode me chamar lá que eu falo junto. Não fala besteira não. Se você me disser que você adora Santa Teresinha, eu vou dizer, querido, você está precisando de uma catequese urgente. Urgente. Ok? Agora, tudo bem. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É o único. Ele é o pontífice, porque toda a autoridade foi dada a ele. Agora, ele, por decisão pessoal sua, participou aos próprios apóstolos, quando ele designa, ele envia a eles com essa potestade ainda em vida, em nome dele, pelo seu poder. Então, o que se trata aqui é a mediação. Eu vou fazer uma pergunta a esse nosso querido que enviou essa dúvida, tá bem, Eric? O fato de Deus ter trazido Moisés como mediador, como
canal do seu poder e da sua autoridade. Porque, pelo que me consta, Deus não desceu lá do alto do céu e bateu a mão e abriu o mar vermelho. Significa que naquele momento o poder e a autoridade era de Deus ou de Moisés? Mas Deus quis se utilizar de Moisés. Colocou um cajado na mão dele. E diz, agora bate, estrala o cajado contra o chão, porque será um sinal de que o meu poder está agindo. O papel da mediação é que, enquanto você não compreende isso, mediação não significa deter o poder e a autoridade, mas significa ser instrumento de. Isso teve presente em toda a história da salvação. O que aconteceu com Elias? O que aconteceu com Elias? Elias, sobre o Monte Carmelo, intercede depois de um grande período de seca e Deus despeja uma torrente de vida, uma verdadeira abundante chuva sobre Israel. O que foi Elias ali, senão mediador, intercessor entre o povo? Quando Moisés desce do Sinai e o povo está naquela idolatria aberrante lá embaixo, o bezerro de ouro, infelizmente numa bacanal, Eric. Deus diz a Moisés, aniquilarei esse povo e de ti farei uma grande nação. O que Moisés disse? Senhor. Clamou por eles. Clamou, intercedeu, em vida. E Deus revogou a decisão que tinha tomado de exterminar Israel ou não? Então, nesse sentido, deixa eu ver se eu faço o raciocínio correto. Eu estou aqui. Se Jesus é o único mediador, e é mesmo. Ele é mesmo, ele é Deus. Essas outras pessoas que verdadeiramente viveram as virtudes de maneira extraordinária, as virtudes cristãs, foram nas últimas consequências do seu batismo, viveram a fidelidade ao viveram evangelho. fiel ao de uma evangelho, forma muito isso. simples, velho. Fiel ao evangelho, né, padre? Essas pessoas que foram chamados então de santos, eles estão inseridos na intercessão no próprio Cristo, é isso? Porque no próprio Cristo. A igreja, inclusive, acredita que nós somos um corpo místico e que o Cristo é a cabeça. O próprio Cristo, a cabeça é Ele quem governa, é Ele quem determina. O fato de que eles estão, pela graça batismal, pelo mistério de Deus, eles estão enxertados, eles estão inseridos no seu corpo, significa que eles pertencem a Ele, fazem parte dEle. Vejam, eu tenho aqui os dedos na minha mão, cada um deles, do polegar ao mindinho. Cada um deles fará o seu trabalho, de uma determinada importância. São Paulo vai fazer essa comparação na carta aos Coríntios, mas quem está coordenando tudo isso é a cabeça. O fato de um desses membros, como o dedo mindinho, fazer bem o seu trabalho, de maneira alguma vai tirar a importância ou o papel único e exclusivo que a cabeça tem em relação ao seu corpo. Quer dizer, a mediação numa possível intercessão diante de um santo é o próprio Cristo mediando. A mediação de um membro do corpo de Cristo diante dele mesmo é graça e graça e graça dele. Tudo isso é graça. Dele mesmo, ele. É porque tem... Ele que escolheu. Entendi. Ele que determinou. Para que nós percebêssemos o quanto ele está mais perto de nós. É que através dos nossos irmãos, que foram fiéis ao Evangelho, que praticaram a palavra, que testemunharam com radicalidade até as últimas consequências, o que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Deus nos ensina como é que se vive essas coisas. E nos dá a graça de perceber que, então, se eles alcançaram, nós podemos alcançar. E de que maneira? Se eles alcançaram a glória através de um patrimônio de fidelidade, do qual não necessitam mais dispor, por que não partilham isso conosco? Por que não partilham? Por que não fazem que isso seja comum a nós também? Ou seja, trocando em miúdos, nossa crença de que o corpo místico, a igreja é um corpo místico no qual todos os membros da igreja, os fiéis batizados, fazem parte de um único corpo no qual Cristo é a cabeça, não fere a ação desse Cristo mediador, porque todos fazem parte desse mesmo corpo. Porque tudo é dele, fonte vem dele, pertence a ele, é obra dele. Os santos não se santificaram por si mesmos. Isso tem a ver com a crença da comunhão dos santos? Perfeitamente, é um dos dogmas da nossa fé. Dogma não é invenção, criação da igreja. Dogma é verdade revelada, verdade divina, contida inclusive na Escritura, ok? Que a igreja assume, guarda e professa.
Só para a gente aqui esquentar essa parte, Eric, o que nós estamos determinando para cada um, e é preciso entender, é que, meu querido, nós somos a família de Deus. E Deus cuida dos seus. E permite que dentro da sua família, uns cuidem dos outros. Se amem, ok? E partilhem de todos os dons e graças que Ele derramou. Bom, a gente está falando sobre o culto dos santos. A gente está falando sobre por que a igreja ensina, admite e nos impulsiona nesse tipo de culto. Já falamos aqui, não custa a gente repetir, a gente vai para o intervalo já daqui a pouquinho, o primeiro intervalo aqui, Padre Wander. Depois do intervalo, inevitavelmente, você não pode sair daí, porque a gente vai falar da questão das imagens. Afinal de contas, a Bíblia proíbe ou não proíbe a confecção das imagens, né? Por que a igreja adotou esse costume? Por que as imagens estão aí? O Padre Wander vai responder isso para a gente. Mas para a gente encerrar esses minutinhos que a gente tem aqui, um minuto antes do primeiro intervalo, Padre Wander, só repetindo. Culto latria, o culto só a Deus, que Adoração significa a Deus. Adoração. Depois o culto dulia, que significa veneração, respeito. A gente promove a essas pessoas que foram cheias de Deus e ao cultuá-las estamos cultuando a própria ação do Cristo e Deus na vida delas. O salmista diz: das obras do Senhor não te esqueças. Se nós acreditamos que os santos são parte dessa obra, não dá para se esquecer deles. Existe um terceiro aspecto que é, no caso da Virgem Maria, que foi aquela pessoa mais cheia de Deus, mais íntima da Santíssima Trindade, por escolha do Pai, através da ação do Espírito Santo. O anjo revelou isso. Pois é, através da ação do Espírito Santo, gerou o Filho. Então, para ela, existe um termo especial que se chama hiperdulia. Uma grande veneração. Uma grande veneração, a hiperdulia, né, A hiperdulia, uma veneração acima de todos os santos. Porque o seu papel é proeminente, é único, é incomparável em relação a todos eles. Mais tarde nós podemos até dizer o que o próprio São Luís Maria de Montfort falava disso. Não, diga já, dá tempo. Ele dizia que Deus juntou todas as águas e chamou-as oceano, e juntou todas as graças e chamou-as Maria. Bonito. São Luís Maria Grignon de Montfort. Quer dizer, ao juntar todas as águas, o nome se deu de oceano. Lembrando o Gênesis. Certo. E ao juntar todas as graças, chamou-as Maria. Belo. Inspiração pura. Profundo, divina. né? São Luís Maria Grignon de Montfort. O apóstolo de Maria. Então, da onde vem a palavra idolatria? Quando se aplica o culto latria a um ídolo. Nós não estamos dizendo de ídolo, a gente ainda não entrou na questão dos ídolos. Nós só falamos da questão do culto aos santos que em Cristo viveram em plenitude, em virtude heróica, o seu batismo e, como o padre bem disse, que viveram bem o Evangelho. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, você não pode sair daí, não saia daí que a gente tem muito mais coisa bacana para falar depois do intervalo. Pois não, padre? Só para você pensar no intervalo, Deus tem amigos e são seus. Legal. Depois do intervalo, a gente vai responder algumas perguntas que já chegou aqui para mim, já chegaram aqui em minhas mãos. Por exemplo, assim, o senhor vai fazer um resumo. Por que vocês fazem imagens e quebram os mandamentos de Deus? É a pergunta aqui do Renato. Deus falou a Moisés que não fizesse imagem e semelhança dele, porque Moisés nada viu no Horebe, além do fogo e da sarça. Então, afinal de contas, por que vocês fazem imagens? Esse tipo de pergunta, o Padre Wander vai responder na sequência. Muito bom. E outras perguntas aqui, como o do Luiz. A gente pode ser devoto de mais em um santo? Como é que funciona isso, né? Como é que funciona a nossa relação com essa devoção? E qual é o real ensinamento da igreja diante disso? Gente, o programa de hoje está bem legal. Você aproveita e liga para a gente, se possível, aqui do intervalo, que daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais, então, sobre o culto dos santos e a questão das imagens. Não sai daí, a gente volta já já. Padre Wander, eu acho que a gente já deve ir para a questão das imagens, porque a gente tem muita coisa para falar. Nós já entendemos um pouco, então, na nossa conversa no primeiro bloco, que tipo de culto é esse, qual que é a diferença entre esse culto que a gente presta só a Deus de adoração e o culto de respeito, de veneração àquelas pessoas. Ficou muito claro, hein? Que são cheias de Deus, né? Ficou muito claro. Eu também acho que ficou bem claro. Mas a questão não fica só no culto às pessoas, que Cristo também os justificou na fé, vamos dizer assim. Mas existem as imagens. Vamos começar a explicar para a gente. Por que a igreja permite o culto com a presença das imagens e o que isso tem a ver com a proibição que a Bíblia faz em relação a isso? Ok. Bom, a primeira coisa é que a proibição bíblica, o trecho
do livro do Êxodo, onde Deus proíbe que se faça uma clara espécie de escultura, que vai receber o nome aí sim de ídolo, que é aquilo que quer se colocar no lugar de Deus. E nós vamos ver o que aconteceu quando Moisés desce do Sinai e Israel estava lá adorando um ídolo, um bezerro de ouro. O que se pode extrair cá entre nós de um bezerro de ouro? Qual o legado, qual o testemunho, qual o exemplo que um bezerro de ouro deixa? Os cascos. O que é isso? Não tem lógica. Né? Quer dizer, aí já se percebe que era uma coisa aberrativa. Certo. Agora, eu vou ler a passagem bíblica. Tudo bem. Não tem como, Eric. Vamos chegar aqui na passagem bíblica. Está em Êxodo, capítulo 20. Você pode pegar a sua Bíblia em casa, até aí tranquilo, porque a Bíblia completa, ou a Bíblia que foi reduzida pelos protestantes, tem o mesmo livro, certo, e tem o mesmo capítulo, e tem o mesmo versículo. Okay? Nessa parte As tem escrituras mesmo. Completas ou mutiladas vai ter isso aqui, não tem problema. Certo. Tá bem? Então pega aí, Êxodo capítulo 20, versículo 4, diz assim: Não farás para ti, aqui o termo, uma imagem, nenhuma figura do que há em cima no céu, embaixo na terra ou na água sob a terra. Ah, agora vai. Queridos, Israel tinha acabado de sair do Egito como escravo. O Egito era a nação mais pagã e politeísta de seu tempo e talvez uma das mais da história. O Egito era politeísta, cultuava a uma pilha de falsos deuses. Para se ter uma ideia, tinha até o deus sapo. Deus sapo, me ajuda, quer dizer, como é que vai se cultuar uma coisa como o sapo? Como criatura, respeitosamente, o bicho já é feio. Já, quer dizer, já não convida nem a contemplatividade da beleza natural dele, que não existe. Agora, trazê-lo como Deus. E aí é que está em todas as culturas antigas, e o Egito viveu isso. Eu vou reler para você. Primeiro, o versículo 3, não terás outros deuses rivais meus. Não terás outros deuses. Claro que não, é um só Deus. Um único e verdadeiro Deus. Nós não adoramos os santos porque os santos são criaturas e não são Deus. Eu volto a dizer para você, se você conhece algum católico que diz que adora Santo Antônio, diz para ele, você está equivocado. Você precisa ser reensinado, meu querido. Agora, Israel saiu do Egito cheio, contaminado por uma idolatria enorme e recorriam às mesmas práticas que no Egito se fazia. Tanto é verdade, Eric, que quando você pega as 10 pragas do Egito, as 10 pragas estão ligadas à correção que Deus fez a 10 distintos tipos de idolatria que Israel cometia. Ah, é? As pragas do Egito Sim. Tem relação com tipos de idolatria da época? O próprio caso da infestação das rãs. Certo. Existia um culto à deusa rã, para se ter uma ideia. Não vamos nem nomenclaturar aqui, que não é o caso, porque senão vai ficar pesado. Certo. O deus boi, e assim por diante, o bezerro, que depois vai ser assumido como Baal, que é uma manifestação demoníaca. E isso está claro nas Escrituras. Agora tem um detalhe, naquele momento, quando você está com uma infecção, ou você corta ela integralmente, ou não tem saída. Quer dizer, explicar qual era a diferença entre ídolo e imagem ali para Israel, impossível. Naquele momento, era tudo ou nada, era não vão esculpir nada em relação a nada. Está claro? Não vou esculpir nada em relação a nada. Só um detalhe, e tem mais, hein? Que se disser que Deus não tinha naquele momento o rosto, então não se sabia como ele era, claro. Ele só vai mostrar o seu rosto em seu filho Jesus, 1250 anos mais tarde. Ou se quiserem, em algumas historiografias, 1400 anos depois. O que acontece? Era muito comum, preste atenção, eu vou repetir aqui o mandamento, nenhuma figura do que é em cima no céu. As nações antigas, inclusive o Egito, tinham mania de cultuar os astros como deuses. O deus Sol, a deusa Lua, isso acontecia mesmo com os fenícios, com os mesopotâmicos, mais tarde com os babilônicos, Roma, o deus da guerra, Júpiter. Então, tinham mania de cultuar
os corpos celestiais. Os astecas lá no México, as duas principais pirâmides que estão fora da cidade do México, La Luna e El Sol, tinham mania de cultuar os corpos celestiais como deuses. Por que que o Gênesis já vai abrir dizendo, fez um luzeiro para presidir o dia? Deus criou um luzeiro para presidir o dia e um luzeiro para presidir a noite. Para dizer, o sol e a lua não são Deus coisa nenhuma, então vamos parar de fazer escultura para eles. É aquela coisa de ficar prestando seu culto a uma criatura, e não ao Criador, que é Deus. Não ao Criador, que é Deus. Não, e num sentido grave, culto de adoração. Entendi. Para nós não nos contradizermos. Naquela diferença que a gente já explicou. Nesse caso, era um culto de latria, que não deve, em hipótese alguma, ser outra pessoa, não ser Nem de Deus. latria, nem de idolia, nem de nada, porque são, são criaturas meramente naturais, que não tinham nada a dizer, nenhum testemunho, nenhum exemplo, que não eram... não podiam amar e nem testemunhar a fé que abraçavam. O sol não testemunha nada, ele foi criado com um fim, com as suas leis naturais e ponto. Depois, existia uma grande mania, Eric, eu quero gastar isso aqui, do que está em cima no céu. Eu já dei o exemplo. Certo. Deus já está dizendo, sem esculpir nada sobre sol e sobre lua. Olha aqui, embaixo na terra, os povos pagãos, dentre os quais o Egito tinha mania de cultuar alguns animais como deuses. Eu acabei de falar da deusa Rã. E na água, sob a terra, o mesmo em relação a algumas possíveis criaturas marinhas. Acabou. Tudo isso passou. Só um Deus. Não vai se esculpir mais nada. Só que aqui nós entramos num dilema. Porque mais tarde, em 2 episódios distintos, mas na confecção da Arca da Aliança, Deus institui que se coloquem 2 imagens de querubins. 2 imagens. Como eram essas imagens? Nenhum de nós irá saber. Porque se pouco tempo antes nenhuma imagem poderia ser feita, e agora o próprio Deus está mandando que fizesse uma imagem. Não poderia ser feita e depois... É blasfêmico, então como é que é? Deus é esclerosado? Entra em contradição em si mesmo? Entra em contradição, que deu uma ordem aqui há pouco atrás e agora desmente essa ordem? Não, porque as imagens dos dois querubins colocadas sobre a arca significava, são meus, remetem a mim, a minha glória e a minha santidade. Isso sim. Agora podem e o façam porque vão lembrar que eu sou o Senhor. Ok? Aqui está muito claro, o mandamento, e não é um mandamento em si, é que os protestantes separaram o amar a Deus sobre todas as coisas, que na versão original, quando você estuda os mandamentos, dá para perceber claramente de que o sentido é amar a Deus sobre todas as coisas significa crer e adorá-lo somente a Ele. Crer e adorar. Crer e adorar. Repete comigo. Adorar, não venerar. Tanto que eu nem vou esmiuçar isso aqui, mas o primeiro mandamento na versão original está dito Anohi, eu sou. Deus revelando que só Ele é Deus. Certo. Ok, Eric? Então a proibição está claríssima. Era hora de purificar de toda aquela enxurrada de falsos deuses, de toda aquela idolatria em relação a tudo que tinha de astros, de bicho, de planta. E as forças da natureza. Fogo adorado como Deus. Vento adorado como Deus. Trovão. E Ísis para cá e Osíris para lá e companhia. Deus diz, acabou. Entre isso e a futura imagem de seus servos, que remetem à sua obra, ao seu amor, tal e qual ele mandou que se fizesse os querubins para se colocar sobre a arca, há uma distância infinita. Nesse tipo de culto pagão, como o senhor estava bem explicando aí, não cabe a gente fazer nenhuma daquelas distinções, não é nem latria, nem idolia, muito menos hiperdulia, nada disso. Não, mas você não vai venerar sol nenhum. É nada e pronto. Sol não tem nada, o que sol tem a te testemunhar e a te dizer, né? Qual obra que Deus fez nele? Criou com as leis que o regeriam e ponto final. Fica quieto aí agora e realiza aquilo para o que eu te criei realizar. Olha que diferença gigantesca, um Francisco de Assis se colocar ao lado de uma criatura e chamá-lo de irmão Sol, irmão Lua, na qual é uma criatura de Deus. Saída das mãos de Deus. Louvando a Deus por uma beleza de uma criatura. É muito diferente. Sim, muito diferente. Muito diferente. Olha, Padre Wander, eu vou fazer o seguinte, olha só. Tem muito papel aqui na minha mesa porque as perguntas estão chegando aos montes. Eu vou resumir aqui para tentar responder, não vou pegar uma por uma, queridos telespectadores, porque a gente não tem como. Mas, primeiro... Mas acho que está claro, hein? Está claro, né? Se quiser tapar o sol com a peneira, tapa, mas está aqui.
ok? E eu demonstrei, respeito ao que o senhor estava proibindo que se fizesse. Está demonstrado, querido. Se não quer aceitar, é simplesmente por decisão pessoal. Está aqui, demonstrado nas Escrituras. Apesar de estar muito claro em relação às imagens e ao ídolo, e não tem nada a ver com a representação de uma pessoa na qual foi cheia da graça ou cheia de Deus, não tem nada a ver. Mas alguém ainda pode dizer assim, mas se todas as imagens foram proibidas, desconsiderando que o próprio Deus pediu que as fizesse em algum momento, desconsiderando, se todas as imagens foram proibidas, essas proibições não chegariam até o tempo de Jesus, na qual ainda nós não poderíamos fazer imagens desses amigos de Jesus? Não, porque N coisas que foram proibidas num primeiro momento, porque era o tempo da purificação pela lei. A lei foi férrea, porque existia tanto mau costume, porque existia tanta dureza de coração. Jesus, sobre a questão do matrimônio, que nos dias de Moisés era possível dar a carta de divórcio, ele vai dizer que não foi início, não foi assim desde o começo. Deus permitiu que, num determinado momento, por causa de uma determinada situação, poderias fazer aquilo pela dureza de vossos corações. O que acontece é que a plenitude da revelação é Cristo. Ele é a própria imagem de Deus, a esfirgia tuteu. E se ele permitiu que a sua própria face ficasse gravada no sudário de Verônica e na síndone, no sudário de Turim, quer dizer, o revelar a sua imagem, o seu rosto, é um ato de uma profunda misericórdia em fazer-nos perceber que ele está vivo e continua conosco. Deus tem um rosto, não é uma entidade difusa, não é uma força da natureza, ok? Ele é único. Aqui, Eric, é um só Deus, no mistério da Santíssima Trindade, em 3 pessoas. E em seu Filho mostrou da forma mais bela e mais santa o seu rosto. A partir, aqui é que está, a partir do momento da redenção, a partir de Cristo, ele vai entregar à igreja a autoridade e o poder para ir discernindo tudo em relação às coisas que vêm do alto e ensiná-las de forma conveniente. O problema é que nós vamos cair nisso. Só a Bíblia, só a Escritura, vamos falar de uma forma muito simples. Isso aqui é coisa do protestantismo em si, e mais tarde, muito mais ainda, do protestantismo calvinista, que é o que nós temos no Brasil. Então deixa eu já completar a pergunta do nosso telespectador aqui, para o senhor já entrar nessa questão. Vai. Um telespectador que não se identificou, manda uma pergunta via WhatsApp, dizendo assim, nos 27 livros do Novo Testamento, onde e em qual desses 27 livros, afirma que se pode fazer o uso de imagem de escultura? Ok. Vai lá. Eu vou responder a pergunta dele com outra pergunta. Como dizia um grande escritor norte-americano, onde está escrito na Bíblia que só vale o que está escrito na Bíblia? Me manda para cá. Quer dizer, aquela doutrina da sola escritura, somente esse mesmo querido que nos mandou isso, percorre a Bíblia e diz, me manda o versículo, vocês gostam do capítulo e o versículo, onde está assim, só vale o que está escrito na Bíblia. Me manda. Me manda. Quando o que não dá para se engolir, o que São Paulo escreveu a Timóteo, é que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Você está em Timóteo 3, não é, padre? Timóteo 3. Sustentáculo e coluna da verdade. É a igreja. Quem nos diz que isso aqui foi revelado por Deus? Quem nos diz quais foram os livros canônicos, os livros sagrados? Em qual autoridade se baseou isso? Nas seitas que nasceram agora, há 10 dias atrás? Ou numa tradição apostólica de 2000 anos, inquebrantável, que remonta a Francisco e a todos os bispos católicos em comunhão com ele em toda a terra? Quer dizer, a sucessão ininterrupta de Pedro a Francisco, 266 papas depois, está aí para provar essa história. Quem me disse? E quando Paulo disse que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade, lá em Timóteo 3, é essa sequência apostólica que ele está se referindo, é óbvio. Qual livro do Novo Testamento até o Apocalipse traz o nome de quais os livros que deveriam estar na Bíblia? Me mostra aqui. A gente sempre diz aqui... Até o livro do Apocalipse, no último, certo. E mostra um texto do Apocalipse que diz, esses são os nomes de todos os livros que deverão estar contidos na Bíblia. Queridos, vamos crescer um pouquinho. Vamos interpretar de forma coerente as Escrituras. A gente sempre diz aqui, Padre Wander,
que a fé católica se baseia num tripé, que é a tradição, principalmente a tradição oral, que passou de geração em geração. A própria Sagrada Escritura, é claro, faz parte desse tripé, e o magistério da igreja, que são os documentos oficiais escritos pela igreja durante todos esses séculos. Posso até dizer, você pode até colocar nessa ordem, Eric, Escritura, tradição e magistério. Nessa ordem, Escritura, tradição... Tudo começa com a palavra de Deus. Aqui está a fonte. Mas a autoridade para sua reta interpretação foi dada por Cristo à Santa Igreja. E há 2000 anos é o que a igreja vem fazendo com a autoridade dada pelo Senhor a ela. O problema da livre interpretação, que começou muito mais com Calvino e com outros reformistas do que com Lutero, é que cada um tomou posse e se outorgou a si mesmo a autoridade de ser intérprete do que está aqui, quando não tem, desculpa, mas não tem autoridade nenhuma. Leia a Escritura sem o fundamento da igreja e veja o que já deu. Basta dizer alguns dos espetáculos mais horrendos que o século passado demonstrou em relação a um número enorme de seitas que se proliferaram e que fizeram uso malévolo da Sagrada Escritura. Que o telespectador mais desavisado, fique atento ao que a gente está dizendo aqui. Ninguém está menosprezando a autoridade das Escrituras, pelo contrário. Acabei de dizer que ela faz parte do tripé católico. É a fonte. É a fonte do tripé. Está o início nela, a Bíblia, a tradição e o magistério, né, as Sagradas Escrituras. Porém, é a autoridade da igreja, como diz a própria palavra de Deus, em Timóteo 3, a igreja é a coluna sustentáculo da verdade, e é a autoridade de igreja que vai dizer o que a Bíblia é, quais são os livros que foram inspirados por Deus. Esse assunto do cânon bíblico é interessante, vai até ficar para uma outra oportunidade, senão a gente vai fugir um pouco aqui do nosso tema. Mas está aí a justificativa que não necessariamente nos textos da Sagrada Escritura a gente vai ver tudo que diz respeito à nossa fé católica, porque ela não foi construída somente na Bíblia. E como o senhor bem disse, a própria Bíblia não diz onde, não afirma que só ela é a verdade. Ela mesma não afirma isso, então está claro, isso é uma questão de lógica. Padre Wander, o Charles José, lá do Rio de Janeiro, ele faz a seguinte pergunta. Esses santos que são venerados pela Igreja Católica, segundo a Bíblia, se na Bíblia, em Eclesiastes diz que embaixo do sol não existe um justo sequer, só existe um santo que é Jesus. Se só existe um santo que é Jesus, como são elevados ao grau de santo, vamos dizer assim, essas outras pessoas? Pois é, Charles, obrigado, viu, pela sua participação. Pois é, porque debaixo do céu não existe um justo, que Deus mandou o justo dos justos para justificar-nos. A justiça que está em cada um dos servos que o amou e serviu, veio dele. Dele nós fomos justificados. Você não leu as cartas de São Paulo, detalhadamente? E fomos justificados para vivermos em santidade e em justiça diante dele, conforme diz o cântico de Zacarias. Olha, quem aparece ao lado de Nosso Senhor no Monte Tabor não são dois fantasmas não, hein? Elias e Moisés, que morreram em estado de expectativa da justiça, porque morreram na fidelidade ao Senhor. E com certeza, quando Cristo abriu os portões da eternidade, eles passaram com ele na sua ascensão. Então fica tranquilo que não são dois fantasmas que apareceram ao lado de Cristo não, viu? Mas dois servos que estavam mais do que justificados pela sua misericórdia e a sua graça. Uma outra questão aqui, que veio de Araripina, no Pernambuco. Está dizendo assim, olha, padre, o senhor estava falando muito aí do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, por exemplo. Quem faz milagre? Ele deu um exemplo aqui, São Mateus faz milagre? Poderia dizer, São João faz milagre? Santo Antônio faz milagre? As pessoas pedem para os santos como eles ouvem, se eles já estão mortos. E assim, os santos ouvem esses pedidos? Muito bem. Não, quem faz milagre é Deus. Os seus amigos que estão com ele, como acabei de falar de Elias e de Moisés, intercedem e pedem. É que o próprio mover desta misericórdia toda, vamos dizer, quem realiza isso tudo é o próprio Deus, que permite que através de um de nossos irmãos que estão na sua glória, que foram santificados por ele, seja um instrumento de atração da nossa parte para ele mesmo. Quando nós nos espelhamos na vida de um desses servos. Porque aqui é um detalhe, meu querido, aquela mãe que olha para Santa Rita e vê o que ela sofreu, e vê o quanto ela, na esperança, na fé, esperança e o amor trilhou, e alcançou o fruto da sua expectativa na misericórdia e na graça de Deus, mas claro que isso levanta, claro que isso motiva,
Claro que isso sustenta. Há uma diferença, mas claríssima aí. O fim e a meta é sempre Deus. Remete-se sempre a Deus. Deus não é Deus de mortos, não, é Deus de vivos. Quando se entrou na questão do debate com os saduceus sobre a ressurreição dos mortos, e que aí tocam no episódio da mulher que se casou e ficou viúva e se casou com o irmão, o próximo irmão mais velho, e assim por diante, até que se casou com os 7. E aí, na ressurreição, ela seria a esposa de quem? Jesus já disse assim de cara: não estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras. O problema é esse aqui, querido, olha aqui. E fique apenas com isso. Deus é o Deus de vivos e não de mortos. Que é mais ou menos a pergunta aqui da Maria Estela, que é de Itajubá, Minas Gerais. Quando a gente pede a intercessão dos santos, eles podem nos ouvir sempre. Eles são onipresentes para ouvir todo mundo ao mesmo tempo, assim como Deus é onipresente. Mas e os santos, quando recebem as nossas orações, eles também são onipresentes? Eu vou tentar falar de uma forma mais simples do mundo. Como ela se chama mesmo? Maria Estela. Maria Estela, uma bênção para você, viu, minha irmã? Bem, eles não são onipresentes, nem oniscientes, nem onipotentes. Isso é somente Deus. Mas como aconteceu já em vida, quanto mais santificados, quanto mais mergulhados em Deus, isso aqui dá um outro tema, Eric, mais participaram de sua onipotência, participaram de sua onisciência e de sua onipresença. Vou dar um exemplo sobre a participação na onipresença, a bilocação. Padre Pio. Isso é comprovado. Vai começando, Padre Pio comprovado. viveu a bilocação, ou seja, esteve em 2 lugares ao mesmo tempo. Mais de uma vez. De uma maneira miraculosa. Mais de uma vez, de uma maneira miraculosa. Isso é participação no poder da onipotência, da onipresença de Deus. O dom de milagres é participação no quê? Se não na onipotência. O discernimento, a palavra de ciência, como a clarividência, como muitos confessores, na hora que estavam confessando alguém, e que já iam dizendo os seus pecados. Isso é participação do quê? No que, se não na onisciência de Deus. Por participação. E o que acontece na eternidade é uma coisa um pouco mais profunda, porque não existe mais impedimento nenhum. Eles estão tão unidos, inseparavelmente unidos a Deus, que é como se fossem, eu vou fazer essa comparação, Eric, não tem como, mas galhos de um mesmo tronco e de uma mesma raiz. É o mesmo corpo místico. De um mesmo tronco e de uma mesma raiz. Então é por Deus, com Deus e em Deus, olha aqui, por Deus, com Deus e em Deus, que eles chegam ao entendimento de tudo aquilo que nós necessitamos e pedem por nós. Eu, durante aqui a nossa conversa, Padre Wander, eu peguei destaquei algumas perguntas aqui, mas eu estou fazendo o seguinte, eu estou resumindo a dúvida da maioria das pessoas e traduzindo em perguntas aqui para que a gente possa atender o maior número possível de pessoas. Por exemplo, eu queria no início desse último bloco, nós já falamos das imagens, da diferença que tem do culto aos ídolos e do culto às imagens e das pessoas que foram cheias de Deus, que viveram bem o Evangelho, da proibição bíblica, da contradição que seria, o que a gente teria que admitir que Deus se contradiz se a gente negasse a questão das imagens, basta a gente consultar Êxodo, enfim, um monte de coisa. Mas tem um aspecto que tem a ver com as relíquias, porque desde o início do cristianismo a igreja permite o uso das relíquias. Aliás, em cada altar das igrejas, isso vale para o mundo todo, no altar das igrejas sempre tem uma relíquia, um pedacinho de um osso de um santo. Geralmente nos altares são de santos mártires, que foram martirizados em nome da fé. A igreja permite esse culto às relíquias. Esse culto às relíquias faz parte daquilo que a gente disse agora há pouco, do culto da dulia, porque lembrando, latria, adoração só a Deus. Dulia, a veneração que a gente tem aos santos. Aos servos. Aos servos, aos santos, aos servos de Deus. Aquelas pessoas que foram bem próximas e viveram bem o Evangelho, próximas de Deus e viveram o Evangelho. E a hiperdulia, que é um respeito maior à Virgem Maria. E a questão das relíquias, como fica, padre? Então, o que acontece é que os 3 primeiros séculos da igreja foram séculos de perseguição duríssima do Império Romano. Pelo menos 4 perseguições que irrigaram o solo europeu com o sangue dos mártires. E a palavra de Deus, que sempre sustentou e alimentou esses servos no combate contra as trevas, contra o mal, que sempre os fundamentou, sempre deixou clara a esperança da ressurreição.
E, Eric, nos primeiros 3 séculos, a igreja viveu nas catacumbas. De tal maneira que os altares eram os túmulos dos mártires. Para dizer que, no fundo, eles foram fundados em Cristo. Suas vidas plenas, novas, foram fundadas, alicerçadas em Cristo. Porque o próprio altar faz menção àquela pedra angular que é o Senhor Jesus Cristo. Ok? De tal maneira que, se vem a promessa da ressurreição, e se nós vamos participar gloriosamente da vida eterna em corpo e alma, após o juízo final, quando gloriosamente o nosso corpo se unirá à nossa alma e participará para os santos, para aqueles que forem julgados dignos da ressurreição e da glória celestial, participará da vida plena e eterna, nós temos que pensar que as relíquias fazem menção ao quê? Vou falar de uma forma muito simples, ao triunfo da graça e da palavra de Deus daquela vida. Tanto é verdade que se recorreu e se recorre às relíquias, em muitos casos nos rituais de exorcismo, por quê? Porque se está esfregando na cara de Satanás. Nessa vida aqui, você perdeu. A graça, a palavra de Deus, o Evangelho triunfou. Esse aqui vai ressurgir gloriosamente. O fragmentozinho que nós temos daquele corpo que foi crucificado, que sofreu as chagas de Cristo, que sofreu na sua vida a marca do Evangelho, vai ressurgir glorioso. Eu tenho várias relíquias na minha casa, ok? Estão à cabeceira da minha cama. E sempre que as contemplo, que as venero, me sinto muito mais perto de Deus na comunhão dos santos. A gente passou por essa questão da comunhão dos santos, a gente mereceria até voltar nessa questão em outra oportunidade, mas faz parte do credo da Igreja Católica, a comunhão dos santos, né? A gente está vivendo, ao pensar nisso, o coração do que a Igreja ensina. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. A família de Deus não se divide. Aqui não tem cada um por si e Deus por todos, não. Deus por todos e com todos. É esse o sentido da nossa fé, Eric. Ok? Então, quando nós voltamos ao dogma da comunhão dos santos, eu torno a dizer, significa que nós fazemos parte e pertencemos ao mesmo Senhor. Ô padre, já ficou bem claro aqui, eu acho, mesmo que algum amigo telespectador ache que não ficou claro ainda, esse programa vai ficar disponível na internet. Perfeito. Você pode assistir depois e repassar cada detalhe. Pois não. É tão pouco pretensão nossa querer que fique... Porque para quem não quer que fique claro, não vai ficar claro nunca. Santo Inácio de Loyola disse uma vez, mas para quem não acredita, não há razão que o convença. Quer dizer, a gente pode dar 3.500 razões, mas quem já chegou aqui decidido a não aceitar, a não se deixar convencer, podemos ficar aqui até semana que vem, não vai mudar nada. Não faz diferença, né? Não vai mudar nada. De qualquer nada. forma, o programa vai estar disponível na internet, daqui a pouquinho eu relembro o endereço, para que você possa assistir cada detalhe, se preciso. O senhor já explicou bem a questão das imagens, nós já entendemos a questão também do culto aos santos, mas houve no período da igreja, isso não tem a ver com a reforma protestante. Antes mesmo da reforma protestante, por volta do século VII, estendeu até o século VIII, vamos dizer assim, uma crise na questão das imagens. O Império Romano no Ocidente já havia caído, mas nós estamos naquele período em que o Império o Império Romano do Oriente ainda tinha muita força. O Império Bizantino, o período de Bizâncio. E nesse período lá em Bizâncio, houve uma crise em relação às imagens, o período conhecido como iconoclastia. Ou seja, um período que disseram assim, nós não queremos usar as imagens apoiando o nosso culto, de tudo que a gente já falou, que a gente já explicou aqui no programa. Por que isso aconteceu e como é que terminou esse episódio? O que aconteceu, Eric, é que surgiu numa parcela do Oriente por contaminação, já por inflamação de alguns, vamos dizer, de algumas outras parcelas pequenas do rebanho que haviam se separado, ok? Existiu uma revolta nascida de uma distorcida interpretação das Escrituras em relação à questão das imagens, que no Oriente são os ícones. Qual a diferença? Os ícones, depois, se conseguissem projetar algum... A gente tem aqui no nosso cenário, aqui, a gente botou alguns ícones aqui. Ok. Que está aqui no nosso cenário, inclusive ícones bizantinos. Ícones bizantinos, está na tela.
Tá, estão não, a projetando. gente está vendo aqui só no cenário, né, diretor? Acho que a gente não tem na tela, não. Ok. Só no cenário a gente tem. Estão aí os ícones, quer dizer, essas imagens planas que aparentemente são pintadas, que não são pintadas, são escritas. Essa é a espiritualidade, a mística oriental, católica oriental, que eles são escritos como se fossem os evangelhos. Bem, o que aconteceu foi que se começou por parte de uma determinada seita a se atacar e a destruir esses ícones, Eric. A se atacar e se destruir esses ícones. E se criou uma guerra contra eles. Mais uma vez motivada por uma heresia, por uma distorcida interpretação da verdade revelada e do papel das imagens na história do Evangelho. Bom, São João de Damasco, o grande São João Damasceno, foi quem interveio de uma forma mais veemente já no século VIII e durante o período do último concílio chamado Cristológico e fez uma belíssima apologia, uma belíssima defesa sobre a questão das imagens, sobre a importância. O Evangelho, ele dizia que as imagens são o Evangelho, as escrituras dos analfabetos e dos iletrados. E tem muita gente que basta olhar para uma imagem e já se percebe e vê isso. Eu quero, se você me permite, ler só um trechinho aqui de um comentário. Tá certo. Que diz assim: alguns santos dos primeiros séculos afirmavam que as imagens da Bíblia, da Via Sacra, de Jesus crucificado e dos santos, são um único livro que também os pobres e analfabetos entendem e aproveitam. Isso vale ainda hoje para milhões de pessoas. O que São João de Damasco, o último padre da igreja no Oriente... É o final da patrística. O final da patrística. Logo depois vai vir aquele período conhecido como escolástica. Como a escolástica. Né? O que ele vai dizer é que realmente é isso, o papel evangelizador, o papel catequético que eles possuem no ensinamento da palavra de Deus é uma coisa maravilhosa, é insubstituível. Até porque quando nós investigamos as catacumbas, aqui, as catacumbas de São Calixto em Roma, das mais antigas, nós já vemos ali a presença de imagens pintadas de maneira rústica, é claro, bem menos desenvolvido nas próprias paredes das catacumbas. Muito bem. A Érica Cavalcante, ela é de Campina Grande, na Paraíba. Ela gosta muito do nosso programa, elogia aqui bastante o programa, diz que ela sempre aprende aqui conosco. Eu agradeço a tua audiência, viu, Érica? Eu vou traduzir aqui a pergunta dela, porque é um pouco grande, em outras palavras. Claro. Sendo ela católica, ela ficou preocupada pensando assim, olha, se Jesus Cristo é o único mediador, então quer dizer que eu não posso pedir uma oração diretamente ao santo? Deve. Não vai ferir essa história de novo? Ainda voltando àquela questão? Não vai ferir. Minha irmã. Érica, né? Isso. Érica, quando você pensar em mediação, isso te tranquiliza. Eu volto a fazer a comparação. Quando Deus confiou a Moisés o poder de condução de seu povo e de ser instrumento para que ele operasse maravilhas, como foi a abertura do Mar Vermelho, Deus não estava em nada diminuindo o seu poder, a sua glória ou sua autoridade, mas estava participando deste poder, alguém que ele escolheu para isso. Alegra, olha aqui, querida, alegra o coração de Deus que nós recorramos aos amigos aos quais ele confiou os nossos cuidados para que eles nos ajudem no caminho da salvação. Alegra o coração de Deus. É sinal de fé, de compreensão da Escritura e da nossa tradição. É sinal de discernimento e de clareza recorrermos à intercessão dos santos. É sinal que nós entendemos o que Deus designou, aquilo que Ele estabeleceu sobre nós. Fique serena e continue devotamente recorrendo àqueles a quem você sempre pediu a intercessão. O Otávio Gomes da Silva, ele mandou uma pergunta que eu achei bem interessante. A gente deixou bem claro aqui já diversas vezes. Latria, o culto de adoração só a Deus. Dulia, o culto de respeito, veneração, que a gente presta àquelas pessoas que antes da gente já foram agraciadas com as virtudes heróicas, viveram bem o Evangelho, aprofundaram e vivem na glória de Deus como amigo do próprio Cristo. Essa é a dulia. E a hiperdulia, que é um respeito grande. A grande veneração. A grande veneração à Virgem Maria. Aí o Otávio faz a seguinte pergunta. Ok, mas e quando a gente faz, a gente usa uma imagem do próprio Cristo? Ele dá o exemplo. A imagem, por exemplo, do Sagrado Coração de Jesus. Ele é uma imagem, mas é de Jesus que é Deus. Ela deve ser adorada ou apenas venerada? Então, muito boa, muito inteligente a pergunta do... Otávio Gomes. Otávio, muito boa.
como aqui nós estamos falando especificamente em relação às imagens, salvaguardando que elas são um canal, um meio, a imagem nós veneramos. Você venera aquela imagem que remete ao único e verdadeiro Deus que você adora e você serve. E aí você adora Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, no tabernáculo, onde Ele está vivo, da maneira como Ele estabeleceu estar. Em relação à imagem, salvaguarda-se a expressão de uma hiperdulia para a imagem, Certo. para o que ela representa ali naquele momento, para o símbolo que ela significa. Por quê? Porque, no fundo, quando nós dizemos que nós veneramos aos santos, a imagem é só o canal, o instrumento de sinalização para a presença e a comunhão que temos com eles em nossas vidas. Ok? Ô, padre, eu vou fazer um outro resumo aqui que eu disse que para colocar um monte de dúvida numa pergunta só. Tá certo. Em outras palavras, com nossos telespectadores, gente, muitos protestantes participando do programa hoje, Claro, claro. claro. É normal, como eu disse, todos são bem-vindos, né? Muitos tratam com respeito, outros nem tanto, mas não tem problema não. Não tem importância. Ô padre, chegou bastante o seguinte sobre a Nossa Senhora Aparecida. Sim. Né? A imagem da Virgem Maria, representando em Aparecida, a padroeira do Brasil. Eles estão dizendo o seguinte, a gente não vê que a pessoa vai até a imagem de Aparecida, se ajoelha, é como se estivesse adorando. Quando a pessoa presta aquele culto, ela não pode exagerar, não acaba adorando mesmo a Virgem Maria nesse caso? Meu querido, se falar de exagerar, pera lá. Primeiro, qual o seu conceito de exagerar? Exagerado tem em qualquer situação da própria vida. Tem. E tem muitos exagerados. Tem os exagerados da Bíblia, que caem numa idolatria enorme em relação à Bíblia, que ficam lá parados diante dela, se prostrando como se estiver assim, diante de sei lá do que, de uma... A Bíblia é a palavra de Deus, queridos. E revelada. E temos todo o amor e aguardamos com toda a sacralidade. Mas Deus está acima dela, hein? É bom ter claro isso. Deus está muito acima dela. Então, se nós queremos olhar por esse prisma, se daquela multidão de boas almas que vão lá, que muitos não têm uma catequese suficiente, não têm uma orientação doutrinária suficiente, e que se comportem de uma forma meio estranha, se for levar por aí a coisa toma um rumo realmente ruim, de coração. Sim, tem exageros? Tem. Eu falei aqui já na primeira parte do programa. Se você ouvir alguém dizendo que adora Santa Rita, Santa Teresinha, ou vou mais longe ainda, hein? Se você ouvir alguém dizendo que adora Nossa Senhora, pode corrigi-lo, porque Nossa Senhora já corrigiu. Além disso... Porque Nossa Senhora já vai ter dito, não, filho querido, você adora ao Senhor seu Deus. Ela disse lá nas vozes somente de Caná, a Ele. Né? Fazer tudo o que Ele vos disser. Não, né? e somente a Ele, fique tranquilo. Aliás, quem é que apenas olhando numa multidão de pessoas que estão diante, por exemplo, lá de Nossa Senhora Aparecida, quem é que tem a régua de medir o que está certo e o que está errado? Quem é que tem essa régua da ortodoxia para falar, olha, aquele ali está certo, aquele ali está errado, aquele ali adorou, aquele ali fez o certo? Impossível, né? Impossível. Até é um ato muito orgulhoso. Tem um monte de católicos mandando aqui mensagem. O que eu vejo assim, se me permite. Pois não, vai lá, padre. Me permite. O que eu vejo assim é que, talvez em muitos desses eventos até protestantes, que envolvem chavões, grandes medalhões da música gospel pentecostal, o que se vê ali é a adoração que não acaba mais a essa gente, hein? Tem gente chorando, se descabelando, querendo pular em cima, dizendo fulano que está ali cantando, oh, meu Deus, quiser eu mando imagem. Além do que critica, por exemplo, quando vê um católico diante da imagem de Nossa Senhora, mas não critica quando vê alguém diante de uma formiguinha escrito Deus é fiel. Aí tudo bem, né? Mas deixa pra lá. Mas isso aí, vamos em frente. Ô, padre Wander, duas coisas. Um monte de católico, assim, querendo inflamar aqui com a gente. Não, mas a gente já entendeu, católico não adora a mesma imagem, isso está claro, tudo mais, mas a gente está fazendo para aqueles que já entenderam, tá beleza, para aqueles que também não entenderam. Então, tem que ir com calma. Mas olha, os nossos queridos irmãos separados, por Deus, hein? De maneira nenhuma se sintam rechaçados, bem-vindos a participarem conosco nesta noite. Certamente. A gente já não tem muito tempo, mas acho que dá tempo de responder essa, quem sabe mais uma. É o Eli Rodrigo, ele é de São Paulo. Ele queria que o senhor falasse sobre a questão da serpente, a serpente de bronze do Antigo Testamento. Tem alguma relação com tudo que a gente disse aqui? Sim. O que acontece é que cai na mesma explicação do Êxodo 20, capítulo 20, versículo 4. Existia
infelizmente, um culto idólatra à deusa cobra, vinda da região dos caldeus. Exatamente daquela região onde Israel se avizinhou. E tanto é verdade que quando Deus permite que as serpentes piquem o povo de Israel, é para que eles percebessem que a idolatria envenena e mata, hein? A idolatria envenena e mata. E quando manda construir a serpente é para dizer, nunca mais adorarão a isso aqui. Olha o que isso aqui provocou na vida de vocês. Foi única e exclusivamente por essa razão. Quem curou do veneno, quem curou do envenenamento não foi a serpente de bronze. A serpente de bronze era para dizer, coloquem os olhos nisso aqui e ponham sua confiança nisso aqui e vocês morrerão envenenados pela idolatria. E tanto é verdade, Eric, que, por exemplo, eu visitei, me permite comentar? Eu visitei o México, fazendo um curso sobre os evangelhos, especialização, e o principal culto idólatra da civilização asteca que ali viveu era a deusa cobra, o templo da serpente emplumada, onde todos os anos, olha aqui o dado da idolatria, se sacrificavam 20.000 vidas no templo da serpente emplumada. Quando Nossa Senhora aparece na cidade do México e ela revela o seu nome num determinado momento, o seu nome, Guadalupe, na linguagem asteca, significa eu esmaguei a serpente com os pés. Eu pisei, Cuatlaticil, eu pisei a serpente com os pés. Significa dizer, eu pisei a idolatria. Que tira os olhos e o coração de Deus. Não só respeitar a cultura local, mas como também vir em socorro de uma heresia. De uma idolatria. Cometida numa idolatria, de um mais veneno, que uma heresia. Padre, o nosso tempo está terminando, mas quero fazer essa pergunta para o senhor ainda. O Euclides... Nós estamos só começando. Pois é, o tempo voou. Estamos só começando. O Euclides Fonseca, de Paraisópolis, Minas Gerais, entre outras coisas, ele diz assim, é possível a gente saber quando que a igreja estabeleceu o culto às imagens? A gente consegue identificar no período histórico quando foi isso? Primeiro, não é que a igreja estabeleceu e aí se começa. Deus que entrega e revela e através as coisas foram acontecendo, muitas dessas coisas. O culto às imagens, desde um primeiro instante, esteve presente na vida, na fé e na tradição do povo cristão. O que provavelmente acontece é que no século VIII, após a grande iconoclastia, é que, enfim, a igreja dá a palavra final sobre a sacralidade e a reverência que se deve cumprir às imagens de Nosso Senhor, aqui, de Nosso Senhor, de Nossa Senhora e dos santos. Padre, para encerrar, os católicos que têm na casa, nós temos amigos telespectadores católicos, que cada um deles tem na casa agora uma imagem de Nossa Senhora, de Santo Antônio, ou qualquer outro santo, e que prestam um culto em respeito, de veneração, que é a adulia. Todos esses católicos estão ou não estão no pecado de idolatria? De maneira alguma, provamos biblicamente. Estariam na idolatria se estivessem com um ídolo do sol, com um ídolo da lua, se estivessem cultuando uma pedrinha de cristal ou uma maçãzinha com incenso acendido aos pés. Com imagem, querido, aquilo que Deus permitiu e que, mais do que nunca, mostrei aqui na Escritura, daqueles que o serviram e amaram de maneira alguma. Eu sei que o nosso tempo está acabando, mas acho que dá tempo talvez ainda de falar disso. Muitos também perguntaram, sabe o quê? Quando uma imagem que foi abençoada, tudo mais, se quebra, o que tem que fazer? Pode jogar fora essa imagem? Agora eu vou dar, faz o seguinte, procura o seu pároco e pede para ele uma orientação. Tá certo. Tá ok? Tá bom. Eu vou dar trabalho para os párocos agora, eu prefiro fazer assim, Eric. Ok? Tá bom, combinado. Procura os seus párocos e peçam uma orientação. Padre Wander, eu quero agradecer a participação do senhor mais uma vez. A gente tem bons programas com o Padre Wander lá no site, vale a pena você acessar e assistir, um monte de tema interessante. Agora só dá tempo do senhor encerrar para a gente, nos dando a bênção, por favor. Eu que agradeço a participação de todos, foi uma alegria. Espero nos encontrarmos novamente aqui no Eclésia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus, eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu não gosto de fazer uma pergunta depois da bênção, mas em 30 segundos, dos mais de 3.000 santos que tem na igreja, e muitos beatos, existe algum desses santos que não tinha devoção para a Virgem Maria? Sob hipótese alguma, senão não seria santo.